Como foi, Neuza? Conta aí. O encontro é tremendo, tremendo e tremendo. Não dá para falar, não tem como falar, só indo e fazendo. Eu fui sem expectativa nenhuma e disse para a minha igreja: eu estou indo por obediência. E eu disse assim, nós não estava fora da nossa programação de pagar um valor, e eu disse assim: olha, e tudo papo furado, porque 16 está caro. Aí eu disse para o apóstolo: eu fui na van, comprei três blusas, e acho que alguma coisinha, paguei R$450. E você diz que é caro o encontro. Caro não, isso é mesquinharia, isso é mentira, falta de vontade. O investimento em nós pagamos cursos aí caríssimos, cursos aí de não sei do que, investimento na nossa vida. E eu fiquei lá, fiquei num canto lá, e o apóstolo ministrando, e eu disse assim: meu Deus, deve ter algum demônio aqui do lado, que eu não estou conseguindo receber nada. Meu Pai, em nome de Jesus, eu preciso receber. Eu digo: meu Deus, em nome de Jesus. E sabe assim, quando num determinado momento, algo que acontece extraordinário, você não imagina, você nunca participou de nada igual, você nunca foi num encontro como esse. É ou não é? E quando nós começamos nesse momento, e ali Deus começou a ministrar o meu coração, e só naquele momento que eu vi um monte de demônio saindo, tchum, 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 o demônio da mesquinharia, o demônio da pobreza, da queixa, e era demônio voando para tudo quanto era lado. Fui liberta nesse encontro, fui curada nesse encontro, porque é tremendo, tremendo e tremendo. Eu disse para o apóstolo: agora eu sei, porque demorou tanto tempo para o Senhor atualizar, porque o Senhor não é dos iguais, o Senhor é diferente, e nada na restauração, nada no mir é igual a nada, é diferente, e precisava ser diferente, por isso demorou tanto tempo para a gente se atualizar. E eu louvo a Deus pelo marido que eu tenho, porque pensa que eu tenho marido cabra macho, não é que nem aquele, mas é cabra macho. Ele sabe do que eu estou falando. Eita! Meu marido surpreendeu quando ele foi para um determinado encontro. Eu não podia ser diferente, né? Eu não podia ficar por baixo. E ele veio, eu disse: amor, tu já nos escreveu? Ele falou. Aí eu digo: tá, não. Quando ele chegou lá, tu escreveu? Eu escrevi. Digo: já, amor, já. Porque lá em casa é assim, quem controla o dinheiro é ele, eu só gasto. E aí, e eu louvo a Deus, porque eu não podia estar de fora desse encontro, porque eu sou ovelha desse ministério. Só que nós tínhamos uma linguagem na visão celular. Eu sou apaixonada pela visão celular. A visão funciona para quem funciona na visão. Eu sou apaixonada por essa visão, e eu preguei essa visão no Brasil e fora do Brasil. E eu fui uma das primeiras pessoas a pregar fora do Brasil sobre a visão celular. E eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não podia estar de fora, porque eu faço parte dessa matriz. E eu quero lhe dizer que eu achava que não tinha mais nada de surpresa, que nada mais não me surpreendia. Nessa visão, já fomos ensinados a ser peixe, a ser leão, a ser águia. Mas nós fomos tão leões que comemos uns aos outros e até os nossos líderes. Fomos ensinados a ser peixe. Mergulhamos tão profundo que não deveríamos ter mergulhado aonde não deveríamos mergulhar e morremos afogados. Nos tornamos águias. O encontro das águias, lembra? Teve uns, como o apóstolo falou, que se tornaram tão águias, tão poderosos, olhando nas 4 dimensões, que
que esqueceram de olhar para o pastor. Voaram tão alto que nunca mais voltaram. Nesse encontro, você aprende a voltar à essência de ovelha. Somos ovelhas, somos pastores, mas antes de ser pastores, somos ovelhas. A essência de ovelhas. Eu estou pregando, mas já não são. Eu quero dizer para vocês, no meio dos apóstolos, eu não sou apóstola não, eu não sou apóstola por título, eu sou apóstola na unção. Título para mim não interessa, o que interessa é a unção. Porque eu sou ovelha, e a ovelha, ela é ovelha em qualquer lugar que ela estiver, em qualquer posição que ela estiver, ela é ovelha. E esse encontro, eu quero te dizer, nós somos desafiados a ir para esse encontro. Sabe por quê? Porque nós precisamos atualizar. Precisamos ou não precisamos atualizar? Precisamos estar atualizados. Nós não imitamos, nunca imitamos ninguém nesse ministério. Quando começamos na Visão Celular, já éramos células há muito tempo. Já tínhamos líderes há muito tempo. Eu fui líder de grupo. E eu tive muitos líderes, muitos grupos. Quando a Visão Celular veio, nós não tivemos dificuldade, porque já estávamos na Visão Celular. Já éramos líderes de uma grande conquista. Tanto é que quando veio a Visão Celular, tivemos que sair da Joaquim Nabuco, porque já estávamos no terceiro culto. Não nos cabia mais lá, tivemos que vir para cá. E eu tenho a honra de dizer que eu praticamente vim para cá, que era só barro. Quebrei sapato, sujei roupa. Meu nome está enterrado aqui. Meu nome está enterrado aqui. E eu aprendi uma coisa: aonde te colocarem, dei frutos. Dei frutos. Dei frutos. Dei frutos. E uma coisa que se perdeu na Visão Celular: a essência de ovelha e a honra. A honra, a gratidão. Eu costumo dizer que esse ministério não me deve nada, eu devo a esse ministério. Quem eu era antes desse ministério, antes da Visão Celular? Quem eu era? Foi esse ministério, foi essa unção, foi debaixo dessa unção que eu cresci, foi debaixo dessa unção que eu fui avivada, que eu fui ensinada, que eu fui disciplinada. Foi nesse discipulado e nesse ministério que eles choraram comigo, que eles pagaram preço por mim. E eu sou uma mulher muito grata. Eu sou que nem um elefante. Não porque eu estou cevada, vocês não entendem essa linguagem. Eu sou que nem um elefante. Grato àquele que tirou o espinho da minha pata. Eu sou uma mulher conhecidíssima em todas as nações, exagero, nas nações e no Brasil. Mas por quê? Por causa da minha unção, não. A unção que está debaixo dele. Não adianta, a unção é dele, Deus deu para ele, e é debaixo dessa unção que nós vamos conquistar. Amém. Como a pastora Neuza falou para a gente lá no encontro, eu também fui, como quase todo mundo aqui, sem muita vontade, né? Ai meu Deus, mais um encontro em cima da hora, vou viajar, como é que vai ser? Tenho que me reorganizar. Mas Deus tem as suas formas de fazer e as suas formas de trabalhar. Como disse a pastora Neuza, nós aprendemos a ser muita coisa na visão. Eu acho que se tem algo que mexeu muito comigo, e foi isso que eu falei com o meu pastor, foi obrigado por ser o meu pastor, e eu agradeço a Deus por ser a sua ovelha. A gente vive muitas coisas na visão, e eu reconheço, sempre falo isso aos meus 12, talvez tenha alguns por aí, que assim como a pastora Neuza disse, quem nós éramos. Meu Deus, eu cheguei nessa igreja no barro, que não tinha corredor aqui, quando eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 43 anos. Aqui eu conheci a mulher da minha vida.
aqui eu tive 2 filhos, aqui eu construí toda a minha história. E esses dias eu estive refletindo muito sobre uma coisa. Eu estava nesse processo de viagem, faz aqui, faz ali, trabalha aqui, trabalha lá. Às vezes a gente vai se distanciando das pessoas que estão próximas de nós, que construíram a nossa história. E eu tive um encontro agora nesse final de semana, e nesse encontro eu olhava os meus 12, eles estão envelhecendo comigo, mas eu saí daquele encontro com uma grande preocupação, sem saber de nada que tinha nesse encontro. Eu preciso estar mais perto das minhas ovelhas. E para mim esse foi um dos grandes valores. Aí você diz assim, mas o que tem nesse encontro? Tem as coisas bem diferentes. Mas o que me marcou foi isso. Foi voltarmos a ser aquilo que nos fez chegar onde nós chegamos. Algumas essências que ao longo do tempo nós vamos perdendo, e essa essência do cuidado tem uma dinâmica muito interessante que nós vivemos juntos, e naquela dinâmica que nós vivemos juntos, muitas vezes na minha cabeça ficou assim, poxa, se eu sair daqui eu faço isso rápido, mas todo mundo junto, a gente passa as dificuldades juntos. Eu tenho que me importar com quem está na frente, com quem está atrás. Se eu soltasse daqui eu ia me embora. Mas muitas vezes nós queremos fazer as coisas sozinhos, e esquecemos que Deus nos entregou uma missão, e dentro da nossa missão, ninguém constrói nada grande sozinho. Esse ministério, eu costumo dizer que eu cresci ouvindo esses homens que eu respeito tanto, e tudo isso aqui foi construído pelo fogo no coração de um casal que implantou fogo no coração de outros casais. Eu sempre digo isso, eu era 12 de 5ª geração do apóstolo, e esse fogo foi me buscar lá embaixo, e eu me apaixonei por isso. E muitas vezes nós nos esquecemos de pessoas que caminham ao nosso lado. Tanto o pastor voltar a se aproximar e ter cuidado com cada ovelha, quanto as ovelhas voltarem a se preocupar e se aproximar do seu pastor. Eu acredito que a grande marca daquilo que Deus vai começar ou recomeçar a fazer no nosso ministério, na visão, é nos reaproximar. Eu acredito que é um tempo que Deus está levantando. Todo mundo da visão sabe, a visão é relacionamento. Eu ouço isso desde 1900 e alguma coisa. A visão é relacionamento, a visão é relacionamento, a visão é relacionamento. E talvez nós nos distanciamos da relação, por isso perdemos algumas conexões e deixamos de viver o que um dia vivemos. Para mim esse é o grande plus desse novo tempo. E eu quero aqui declarar na autoridade do nome de Jesus que Deus vai restaurar relacionamento de pastores com ovelhas, de ovelhas com pastores. Deus vai aproximar, trazer de volta a essência do cuidado de cada pessoa, de cada ovelhinha, aquelas ovelhas que são rápidas, que empurram, e aquelas ovelhas que são lentas, que a gente vai se balançando com ela, e um vai puxando o outro. Eu acredito que Deus vai trazer unidade no nosso meio, e através da unidade, do relacionamento, através da aliança, da honra, de saber o valor do seu pastor, de cada pastor entender a necessidade da sua ovelha, Deus vai nos colocar de volta ao prumo, e debaixo desse novo tempo, nós vamos viver aquilo que talvez os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, que não chegou ainda ao nosso coração. É aquilo que Deus vai construir em cada vida nesse lugar, no nome poderoso de Jesus Cristo. Só quem quer se atualizar aí, diga aleluia. Gente, realmente o encontro é tremendo.
E a gente termina tremendo no chão, jogado no chão. Faltou você. Nexa. Amém. Mas nesse encontro que eu mais desfrutei foi do Espírito Santo trabalhando a nossa consciência de ovelha profundamente, que nós precisamos nos manter como ovelhas. Somos líderes numa função, mas que a nossa essência precisa ser de ovelha. E isso foi profundamente trabalhado por várias ministrações. E a outra é a função de pastor. Jesus, o pastor maior, e o que significa ser um pastor quando Cristo é o centro da nossa vida. O sacrifício, o esforço, a entrega total para Ele e para a missão. Então, quando eu fui, que a gente foi num ônibus, todo mundo junto, as mulheres, a palavra que foi liberada lá falava de um espírito novo, que o Senhor trabalharia para dar pastores de um só coração e com espírito novo. E eu quero dizer que eu fui sim com expectativa. Eu fui com muita expectativa para mergulhar mesmo. Mas quero lhe dizer, foi muito, muito, muito além daquilo que eu imaginei. Bem, eu sou como o apóstolo Marcos, uma pessoa introspectiva, parada. Foi tremendo, apóstolo, tremendo, tremendo. 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 Mas eu quero ler aqui para todos, senhores e senhoras, irmãos e irmãs e irmãos. Antes de eu falar, eu queria dizer aqui, apóstolo Renê, em 1 Pedro 2:2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E esses dias, conhecendo e vendo o nosso apóstolo lá, assim, sabe, apóstolo, tão desejoso de... Eu te vi, meu pastor, tão desejoso de ver essa visão que Deus pôs em suas mãos e que o Senhor carregando nos ombros, nas costas, no lombo, onde for, e diante de tantos desafios que lhe são cobrados, que esse ministério exige, que o teu ministério, aquilo que Deus lhe colocou, exige, e a gente, isso aqui, essa igreja, se tornou a referência. Eu vi o nosso pastor Renê Terra Nova, como um pastor preparando um leite genuíno espiritual, desejoso de trazer o novo, de mostrar, e na realidade os alertas, na realidade reconectando, reavaliando, ressignificando. Nós somos uma igreja gigante nessa nação. Talvez vocês que não saem muito daqui não têm noção do que o M12 representa, o que essa igreja no país, em algumas nações,
o que é que o nosso pastor Renê Terra Nova, ele tem de representatividade, e deste novo, desse reencontro, esse encontro novo que está vindo, atualizar mesmo na realidade, para mim é assim, ó, tá aqui, é isso aqui, o evangelho é esse, a genuidade da coisa é essa, e ali há coisas que não são novas, mas se você for olhar profundo, é o que está ali, é o que é o evangelho, o que é a essência, e isso nos constrange, isso nos leva a quebrantamento, reavaliações, dinâmicas que foram colocadas ali, para mexer com a gente, nos fazer olhar. O apóstolo Marcos disse que teve uma hora lá dessas dinâmicas, que eu pensei, essas mulheres estão atrapalhando a gente. Te pegar depois. Né? Em contrapartida, quando elas chegavam perto, elas nos refrigeravam com o que elas faziam. Mas eu dizia, elas têm mais goela do que pé. Vocês vão entender quando chegar lá, né? Porque e aí a gente, homem, na força, por sermos homens, por ter mais força, e a situação que exigia lá, que não é uma habilidade nesta área tão própria de algumas, da maioria. E depois elas disseram, não fizemos por causa disso. Mas Deus nos mostrou como a gente depende um dos outros, como a gente, às vezes o nosso crescimento, eu posso empurrar a Esté, posso empurrar meu irmão, posso empurrar quem está em cima. Neuza falou com muita propriedade, tantas águias voaram, foram embora, deram um chute no AP, machucaram o apóstolo Renê muito. O apóstolo Renê, ele é esse fortão aqui, mas ele é um homem sensível. Ele engana todo mundo. Ele pensa que engana. Mas cada um que ele maltratou, a gente sabe de como ele sente na carne. E isso nos mexe. Esse encontro, apóstolo, que o Senhor botou força, dedicação, ideia, oração, sonho, compôs canções lindas, gente, que a gente ora que vai estourar aí e que mexe conosco. E dele, né? Dele, né? Dele. Então, o que eu queria dizer com essa palavra e fechar, o que esse encontro fez? Atualizou, dá, sabe, um reset, um refresh, quando você é refrigerado, refrescado. Mas a palavra que eu queria dizer é assim, quando formos chamados, vá com esse desejo, com o desejo ardente de beber um leite espiritual. Não que a gente é criança, mas que um leite ele contém substâncias necessárias e que nos fortalece, é proteína e faz bem sim para a gente. E isso foi bom para mim, para minha alma, para minha percepção, para o meu entendimento. E eu sou pastor, e quantas vezes a gente como pastor que também tem rebanho, muitas vezes parece que a gente está empurrando o rebanho não quer ir, fica aqui, não vai não, não é para te ir, fica. E a gente quer empurrar, e as ovelhas às vezes parecem mais que bode, alguns parecem mais égua velha que não quer sair machuca, maltrata e despreza. E esse é um cuidado que eu preciso ter para com meu apóstolo, meu pastor, e que as nossas ovelhas precisam ter para conosco. Então, programe-se para ir para atualizei, programe-se, vá com a expectativa. Como a gente diz aqui, a maioria são líderes, a gente manda para os líderes no encontro, né? Vá com a expectativa, vá desejoso, não vá com esse espírito de tia velha, mais um, não. Vá com desejo, não, eu sei que Deus vai fazer algo novo em mim.